Olá, galera do Cursinho JB. Nós estamos aqui de volta com a graça de Deus, com mais uma videoaula de número 9, acreditando sempre que cada um de vocês esteja bem e que possamos, na graça de Deus, continuarmos nessa perspectiva de que dias melhores virão. Enfim, dizer que é sempre um prazer. Tá? A professora Rosilene, professora de língua portuguesa. Na sequência, com a aula 9, nós trabalharemos a convenção ortográfica, tendo em vista os assuntos que nós pautamos com referência à competência 1 da redação, que, ao ser analisado dentro da redação, seria os desvios gramaticais. Então, nós começamos com acentuação gráfica e, na sequência, iremos elencar a convenção ortográfica, enfatizando mais uma vez aqui para vocês que nós trabalharemos no aspecto gramatical somente os assuntos que serão levados em conta pelo seu corretor na redação, onde eles, dentro de uma grade específica, eles vão observando esses detalhes. A convenção ortográfica, para nós falarmos de ortografia, é interessante, inclusive, levarmos em conta a própria etimologia da palavra. Ortografia, orto do grego, que é ortos, quer dizer direito, quer dizer correto. Grafia também do grego quer dizer escrita. Então, basicamente, analisando a etimologia da palavra, nós teríamos a escrita correta das palavras, dentro do aspecto padrão. Professora Rosilene, mas não existe uma regra específica para justificar a escrita de todas as palavras do léxico da língua portuguesa. É verdade, não existe. Mas nós vamos levar em conta que dentro do estudo ortográfico existirão algumas letras que elas basicamente terão os mesmos sons e, portanto, gerarão dúvidas para nós. Em se tratando de convenção ortográfica, é também interessante se pautar aqui, antes dessa parte teórica, nós tivemos a primeira norma ortográfica estabelecida. Ela ocorreu pela primeira vez em 1911 em Portugal. Foi quando ocorreu a primeira normatização ortográfica. Em 1943, somente nessa época, aconteceu esta instituição dessas regras ortográficas no Brasil. Então, a normatização das regras ortográficas no Brasil, essa normatização aconteceu em 1943. De lá para cá, houve várias tentativas de tentar unificar a escrita ou o processo ortográfico entre os países lusófonos, os países que possuem e têm o idioma oficial, a língua portuguesa. Nessas tentativas desses países lusófonos, eles se reuniram em 1990 e instituíram, portanto, aí essa relação de estudo sobre a nova ortografia e, portanto, estabelecer algumas mudanças, tentando unificar essa ortografia entre os países lusófonos, tentando facilitar a circulação de documentos oficiais e, portanto, esse novo acordo ortográfico ele só contempla a escrita das palavras, tentando facilitar essa comunicação. Mas o estudo do novo acordo ortográfico entre os 8 países lusófonos aconteceu em 1990, mas só entrou em vigor o mesmo novo acordo ortográfico em 2009. E, com uma lei de 28 de dezembro de 2012, se prorrogou ainda mais esse novo acordo ortográfico. E somente em 1º de janeiro de 2016, efetivamente, aconteceu essa nova ortografia implementada, que, inclusive, na aula 8, eu fiz menção no que se refere à acentuação gráfica, com referência às mudanças que ocorreram em se tratando da acentuação gráfica. Eu mencionei isso. Então, eu estou colocando essa parte teórica antes,
para exatamente tentar entender que é necessário se ter essa ortografia dentro de um léxico de uma língua. Nós temos em língua portuguesa, basicamente, minha gente, 26 letras. Nós temos 26 letras, tá? Elas são dotadas de sons no aspecto fonético, apenas a letra H, que é apenas uma letra, ela não é instituída de som. Nós usamos para escrever nas nossas palavras, basicamente, essas 26 letras. E aí, o uso da escrita, né? Aqui, o nosso alfabeto de origem latina, o uso das letras na escrita alfabética é regulamentado. Então, não tem como, a gente não escreve de todo jeito. A gente precisa observar as regras que norteiam a escrita da variedade padrão da língua. O que seria essa ortografia dentro do aspecto gramatical? É o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras. Também, essa ortografia trabalha o uso dos acentos, como nós vimos na aula passada, nas aulas anteriores, aliás, nós tivemos 2 aulas de acentuação gráfica e uma de resolução de questões. Também o uso da crase está dentro desse processo da grafia correta, nós vamos estudar ainda. Os sinais de pontuação também, nós estudaremos ainda. Então, todos esses assuntos estão pautados lá nas convenções da escrita, que na grade da competência 1, o corretor vai observar na sua redação. O que é que nós temos que fazer? Observarmos todas as, digamos assim, observar todas as regras que norteiam, para que, porventura, me tire várias dúvidas, professora. Às vezes eu tenho dúvida, S ou Z, né? Então, por que surge essa dúvida? Porque em língua portuguesa nós temos 26 letras, mas na realidade nós temos 33 ou mais sons. Como assim? Se eu perguntasse assim, nós temos 26 letras no alfabeto nosso e nós temos 33 ou 30 a 35 sons no alfabeto nosso fonético. Como assim, professora? Eu quero dizer para vocês que, basicamente, existirão palavras escritas com várias letras diferentes, mas o som é o mesmo. Como assim, professora Rosilene? Explique melhor. Eu tenho a letra S, eu tenho a letra Z e eu tenho a letra X. Em algumas palavras, essas 3 letras apresentam um único som de Z. Então, eu tenho uma palavra escrita com S, mas o som é de Z. Por isso que nós temos dúvidas que norteiam no entrelaço da ortografia. Não era para ser assim. Era para nós termos uma letra, cada letra um som, cada letra um som, cada letra um som. Se nós temos 26 letras no alfabeto nosso, era para nós termos no nosso alfabeto fonético, que a fonologia faz referência ao som, também 26 sons, mas nós não temos, nós temos ultrapassa isso. Então, se ultrapassa isso, é porque geralmente nós teremos o quê? Nós teremos várias letras que elas representarão um único som, e isso confunde a nossa cabeça. Então, vamos lá, voltando um pouquinho. Casa, é escrita a palavra com S, mas o S tem som de Z. Exame, a palavra é escrita com X, mas o X tem som de Z. A palavra zebra, a própria palavra é escrita com Z, com o próprio som de Z. Seria muito bom se todo o som do fonema Z fosse escrito com Z. Mas, infelizmente, o fonema Z, que é o som, minha gente, não é a escrita. O som, fonema Z, é representado pela letra S, Z e X. O fonema C, eu quero que vocês observem isso aqui. Não pense que isso aqui é complicado, não, minha gente. É fácil, é fácil. Ortografia, na realidade, aqui eu só trouxe algumas regras, só para vocês se nortearem. Mas, na realidade, ortografia é escrita, treino, é leitura. Nós não temos regra para justificar todas as palavras da língua portuguesa, isso é verdade. Mas, em algumas surgem dúvidas, portanto, nós temos que usar algumas regras, tá? Vamos lá. A primeira representação que nós vamos ter aqui, olha, existem diversas formas para a representação do fonema, aqui a gente não chama de fonema S, nós chamamos de fonema C, que é foneticamente, tá? Fonema C. Vamos observar, existem várias letras para representar esse som. A palavra pode ser escrita com S, e esse S tem som do fonema C.
A palavra pode ser escrita com 2 S, com o mesmo som, tá? O fonema C. A gente chama de fonema C, mas a escrita é S. Nós temos a palavra, então, voltando, ela pode ser escrita com S, ela pode ser escrita com SS, ela pode ser escrita com SC cedilha e ela ainda pode ser escrita com SC. Essas 4 escritas possuem, em algumas palavras, o mesmo som, o mesmo fonema. O mesmo fonema. Quando a gente fala de som, a gente fala de fonema. Então, professora, eu tenho dúvidas. Às vezes, se a senhora me disser assim, impressão, professora, impressão é com S, é com 2 S, é com C cedilha, é com SC? Não sei, professora. Detenção, professora, se eu disser para você, com S, C cedilha, 2 S, SC. Tá vendo? Então, observe. Existem, portanto, aqui algumas regras que vão servir para sanar, para amenizar essa dúvida que, portanto, surge. Vamos lá. Os substantivos, nós vamos aprender assim. Quando os substantivos serão escritos, tá, com a letra S, levando em conta o fonema C. O fonema C. Vocês irão prestar atenção que o substantivo, ele vai ser oriundo de um verbo. E você vai observar como. Quem vai determinar a escrita correta do substantivo? Se é com S, se é com 2 S, se é com C cedilha, prestem atenção. Vai ser o verbo. No verbo, aí você vai analisar o que eu vou te dizer agora. Você vai, primeiro, quando eu te disser o substantivo, você vai analisar. Esse substantivo veio de qual verbo? Desse verbo. O que é que vai ter no radical desse verbo? Aí entra exatamente a regrazinha que eu vou dizer, ou as regras que eu irei mencionar. Vamos lá? Mãos à obra. Emprega-se letra S. Nos substantivos derivados de verbos terminados com isso aqui, NDIR, NDR. Tá vendo? Essas 2 terminações, vocês vão observar. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Eu quero a palavra, eu quero o substantivo expansão. Eu quero o substantivo pretensão. Opa! Pretensão é com C cedilha? Pretensão é com 2 S? Vamos lá, tem a regra para justificar. Expansão, vem de que verbo? Expandir. Pretensão, vem de que verbo? Pretender. Pode escrever o verbo. Se na hora da redação você tiver dúvida, lembre da regra. Ou, professora Rosilene, nós não vamos lembrar. Mas tudo bem, você já sabe que pretensão é com S, que expansão é com S, beleza. Mas vamos justificar, portanto. Olha, minha gente, expansão vem do verbo expandir. No término, no radical do verbo, tá? Aqui na estrutura do verbo tem a terminaçãozinha que eu disse agora. NDIR e aqui em pretender, NDER. Tá bem aqui a regra, ó. Tá vendo? Então, essas 2 terminações, se elas estiverem presentes nos verbos, que são as palavras primitivas, os substantivos correspondentes a esses verbos serão escritos com S. Então, quem vai te dar a dica, se é com S, C cedilha ou 2 S, vai ser o verbo, quando você for escrever o substantivo. Professora, mas isso é porque essas 3 letras que a senhora está dizendo têm o mesmo som, é verdade. Essa dúvida só está existindo porque é o mesmo som. Se não fosse o mesmo som, não teria como eu errar. Se o som fosse dizer, eu não ia escrever. Né? Eu não teria dúvida, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Lá foi com S, agora aqui é com C cedilha. Quando é que vocês vão escrever os substantivos que tem o mesmo som, fonema C, e agora é com C cedilha? Vocês vão observar sempre o quê? O verbo. Então, eu quero os substantivos detenção e eu quero o substantivo contenção. Por que é com C cedilha? Aí vai a dica. Detenção vem de qual verbo? Deter. Qual é a regra?
Nos substantivos, que são derivados dos verbos, e no radical do verbo, o verbo conter e o verbo deter, esses dois verbos são derivados do verbo ter. Nós chamamos de verbos derivados. Se o verbo é derivado do verbo ter, consequentemente, na estrutura do verbo, no radical do verbo, nós teremos essa formação, essa terminação aqui. Se detenção vem de deter e contenção vem de conter, e os verbos, que são as palavras primitivas, têm na sua estrutura lexical ter, então eu vou escrever esses substantivos com C cedilha. Primeira regra, os verbos têm na estrutura NDIR, NDER. Eu escrevo com S substantivo. Aqui, os substantivos eu vou escrevê-los com C cedilha, porque os verbos, eles são oriundos, eles são derivados de verbos que têm na formação dele, na estrutura dele, a terminação ter. Então, eu vou escrever com C cedilha. Agora, quando é que eu escrevo? Eu fiz um parêntese aqui. Quando é que eu escrevo, aqui não é regra. Aqui é só para mostrar para vocês que existem alguns termos eruditos, e esses termos aqui não são regras, né? São formas de se escrever SC, com o mesmo som. Ó, o SC e o SC aqui, cedilha. Nós temos aqui algumas palavras que nós já sabemos que elas são escritas, aqui não são regras, aqui não é justificativa da regra. Acréscimo, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, essas palavras aqui. Plebiscito, rescisão, elas são escritas com essa ortografia, e na parte da fonética, esse SC tem som do fonema C, que é o Szinho entre duas barras oblíquas, que é a representação dos fonemas. Na conjugação de alguns verbos, nós também usamos muitas vezes o SC cedilha, do verbo nascer, por exemplo, tá? Nascer, nasço, nasça. Espero que ele nasça perfeito. Ó, crescer, cresço, cresça. Lembrando que, como são escritas essas palavras com SC, esse C precisa ter a cedilha, porque senão ele vai ficar có e cá. Desço, desça. Também são algumas formas de verbos que são necessárias essas formas serem escritas com SC cedilha. Mas aqui não é uma regra específica. Agora, a outra regra específica é aqui. Nós aprendemos a primeira regra. O substantivo é escrito com S, o substantivo é escrito com C cedilha, e agora o substantivo é escrito com SS. Pronto, vamos lá novamente. Fazendo o mesmo exercício. Você vai olhar, quando é que vai ser com dois S? Você vai olhar o verbo. Então, nos substantivos derivados de verbos terminados em. Agora, isso aqui, as gramáticas basicamente não trazem isso, não, essas terminações. Aqui são pesquisas que eu faço de outros estudiosos dentro da área da língua portuguesa, e eles vão criando bizus, vão criando caminhos mais fáceis, e eu termino pesquisando. Se você pegar uma gramática dentro dos estudos pautados por esses estudiosos, talvez eles não digam isso, que você vai observar que se o verbo tiver terminado em gredir, se tiver essa formação na estrutura, no léxico, tá? No radical, por exemplo, do verbo gredir, se tiver isso, mitir, ceder, cutir e imprimir, nós vamos escrever o substantivo com SS. Para desmistificar, para diferenciar da primeira regra e da segunda que eu já mencionei. A primeira era escrito os substantivos com S, a segunda com C cedilha, os substantivos, e agora com SS. Eu estou repetindo, é porque ortografia é um assunto muito teórico. E é preciso nós colocarmos as regras e logo após um treino, né? Lembram que na educação básica de vocês, os professores faziam treino ortográfico. Eles diziam para você, amanhã tem ditado. O ditado era exatamente para trabalhar, para treinar as palavras no aspecto ortográfico. Vamos lá. Exemplos.
Agredir, ó, agressão, olha os substantivos. Demissão, cessão, concessão, discussão, repercussão, impressão e repressão. Olha, todos esses substantivos aqui, vocês irão escrever com SS, mas se justifica a regra. Vamos lá. Agressão, aí você vai usar um verbo como palavra primitiva. A agressão vem de agredir, professora Rosilene. Agredir tem, olha só, no seu radical, na sua estrutura, está aqui. Demissão, professora Rosilene, vem de demitir. Demitir tem mitir, olha aqui, ó, a terminação aqui, tá vendo? Cessão, essa cessão aqui, cuidado que nós ainda vamos estudar a semântica das palavras. Existem 3 tipos de cessão. Existe cessão, a cessão com, dessa forma, com 2 S's, tá? Ó, 2 S's. Aqui é a sessão reunião, a sessão de cinema, a sessão de vereadores. Nós temos ainda a outra sessão. Essa sessão aqui é a sessão departamento. Departamento, sessão ou secção, às vezes pode ser escrita com esse C. Mas se tira esse C, porque no lugar do ortográfico, Portugal escrevia, né, com C, mas o C era considerado coloquialmente mudo. A palavra fato, em Portugal, é escrito facto, mas não se lê facto, se lê fato. Seção aqui é departamento, seção de recursos humanos. E nós temos essa outra seção, que é o ato de ceder. O ato de ceder. Então, a seção, né? O ato de ceder, a seção, a repartição dos bens, por exemplo. Então, seção aqui é com o ato de ceder. Então, seção aqui vem do verbo ceder, portanto, tem aqui no seu radical escrito com 2 S's. Concessão é de conceder, tá aqui, ó, novamente ceder. Excesso, excesso é substantivo, vem do verbo exceder. Agora, exceção é com C cedilha, é diferente daqui. A exceção não é excesso. Excesso é que ultrapassa o limite, excesso, passou. Tá? Do limite estabelecido. Exceção tá tudo ok e retira algo que foge à regra. A gente chama de exceção. Então, não é a mesma coisa. Excesso com 2 S's e exceção com C, depois com C cedilha. Tá bom? Discussão vem do verbo discutir, minha gente. E aí, ó, cabe aqui a regrazinha, ó, cutir. Repercussão, de repercutir, a regrazinha. Impressão, de imprimir, olha aqui, primir. Repressão, de reprimir, também a regrinha, primir. Então, nós escreveremos com SS os substantivos que serão derivados dos verbos, e nesses verbos vocês terão essas terminações. Gredir, mitir, ceder, cutir e primir. Cabe ressaltar, não fui eu, não foram as regras gramaticais que pautaram isso. Eu fui observando e trazendo para vocês. Na sequência, nós vimos que lá no início nós colocamos, existem diversas formas para a representação do fonema C. Agora aqui é o fonema Z. Então, primeiramente, nós estudamos o fonema C. É essa letra aqui, a representação. Agora, nós vamos para a representação desse fonema. Agora, aqui o som é Z. E aqui é o som C. Então, professora, a letra S tem som de Z? Tem, sim. A letra S tem som de Z em determinadas palavras. Então, vejamos agora. Nós vamos prestar atenção aqui que o fonema vai ser o fonema, o som de Z, mas a palavra, nós vamos ver a diferença de algumas palavras que são escritas com S e outras que são escritas com Z. Por quê? Porque essas palavras escritas com S e Z, elas têm o mesmo som. O mesmo som. Então, Z, Z. Mas a letra, esse Z aqui, terão essas duas representações, letra S e letra Z.
Agora, nós vamos prestar atenção nessa diferença, porque o som vai ser esse mesmo aqui. Primeira regra vai dizer o quê? Nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Então, sempre vocês vão observar o quê? Os verbos, por exemplo, analisar, essas palavras, catalisador, casebre, alisar, por que se justifica de serem escritas com a letra S? Tá? Porque essas palavras, elas vêm de outras, nas palavras derivadas de outras, que já apresentou S no radical. Então, analisar será com S, porque vem de análise, e análise já contém S no seu radical. Então, quando lhe perguntar se a palavra é com essa terminação aqui, porque o som é o mesmo, izar é o mesmo som de izar com Z. Pronto. Pois eu vou dar só uma dica. Como é que eu vou saber se o verbo é com Z ou com S? Você vai analisar. Eu estou dizendo até a própria palavra. Analisar. Olha a palavra primeira, análise. Análise. Tá? Análise, a palavra primeira. Se ela tiver S no radical dela, então a palavra derivada vai ser escrita também com S. Agora, se ela não tivesse S na palavra primitiva, no radical, aí é escrito o izar com Z. Como assim, professora? Se eu colocar, por exemplo, a palavra canalizar, aí vem de canal. Olha, canal não tem S no radical da palavra. Então, o verbo canalizar, ele vai ser escrito com Z. Então, quando é, professora Rosilene, que eu vou utilizar o izar com S? No verbo ou na palavra que eu queiro usar essa terminação? Quando a minha palavra primitiva tiver S no radical. Se ela não tiver S no radical, eu vou usar o termo izar com Z. Hospitalizar é com S ou com Z? É com Z, porque hospitalizar vem de hospital. E na palavra primitiva hospital, não tem S no radical. Analisar, alisar. Alisar é com S ou com Z? Alisar vem de liso. E liso tem S no radical. Se tem S no radical, a palavra primitiva, pois o verbo derivado aí vai ser com S também. É como se dissesse permanece, permanece. Mesma sequência, a primitiva tem, a derivada tem. Você não pode modificar a escrita da palavra, tendo em vista que a palavra primitiva é escrita com S, a derivada com Z, você não pode fazer essa discrepância. Então, ficou entendido? Todas as vezes que você tiver dúvida no izar, se é com S ou com Z, você veja a palavra primitiva. Se tiver S já na palavra primitiva, consequentemente o izar aqui é com S. Se não tiver, o izar será com Z. Então, olha só. Por que casinha é com S? Porque vem de casa, e casa é escrita com essa palavra, a palavra primitiva. Então, a toda palavra derivada, as palavras derivadas aqui, a escrita delas vai levar em conta a palavra primitiva. Se na palavra primitiva tem o S no radical, continua com S. Olha só, no número 2, nos sufixos es, esa e isa, nós vamos usar esse sufixo com S. Por que com S? Porque vai ter esse sufixo também com Z. Ora, tem esse com Z, tem esa com Z e tem isa com Z. Então, vamos prestar atenção quando é que nós vamos fazer a diferença, para a gente concluir a nossa primeira parte do estudo de ortografia hoje nessa aula. Vamos lá, vai ficar bem gravadinho aí, beleza, tudo ok, nada de dificuldade, nada de colocar empecilho nas coisas. É pensar sempre positivo, é treinar. Nos sufixos es, esa e isa, quando as palavras indicarem nacionalidade, quando elas indicarem profissão, quando elas indicarem título ou origem,
elas serão escritas, essas palavras aqui, com S. Não é com Z, não. Não é o no lugar do S, não é o Z, não. Então, indicou nacionalidade, indicou profissão, indicou título, indicou origem, tudo com S. Ex, exa, isa. Burguês, burguesa. Inglês, inglesa. Chinês, chinesa. Milanês, milanesa. Agora, observando, é porque essas palavras, as terminações ex, ex e isa, fazem referência à nacionalidade, profissão, título, origem. Se não for, consequentemente, vai ser com Z. Só para a gente terminar. Os sufixos formadores dos adjetivos oso, ó, esses sufixos aqui, eles serão escritos com S, oso e osa, tá? Gostoso, gostosa, amoroso, amorosa, gasoso, gasosa, teimoso, teimosa. Portanto, os sufixos oso e osa são escritos esses sufixos com S. Também nós escrevemos com S o quê? Mas todos com som de Z, todos, não tem dúvida aqui. Tudo que nós estamos lendo, tudo tem som de Z, mas a letra é S. A letra é S. Nós também escrevemos S depois de ditongo. Coisa, pouso, lousa, náusea. Professor, o que é ditongo? Ditongo é a construção de uma vogal e semivogal juntas, tá? É quando nós temos essa construção aqui e elas permanecem, lembra da acentuação gráfica que eu falei isso? Elas permanecem sendo pronunciadas a mesma sílaba. É um som vocálico e um som semivocálico, a gente chama de ditongo. Ditongo quer dizer dois, na mesma sílaba. Então, após ditongo, nós escrevemos S, não Z. Outra forma que nós escrevemos também S, nas formas dos verbos por e querer, bem como os derivados, repor, tá? Compor. Minha gente, todas as formas, todas as conjugações do verbo por e do verbo querer não se escreve com Z. Quisessem, com Z, não. Quisessem, é tudo com S. Então, ó, aqui tá as formas verbais. Todas elas são com S. Tanto do verbo por, como do verbo querer. Pus, pois, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos. Tudo com S. Quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera. Tudo com S. Repus, repusera, que é do verbo repor, que é um verbo derivado do verbo por, tudo é escrito com S. Esse S tem som de Z. Então, nós vamos concluir nossa aula aqui hoje. Na sequência, na próxima aula, eu termino a parte do estudo ortográfico. Já nós vamos observar aqui a escrita agora com a letra Z. Continua o mesmo fonema, fonema Z. Agora é só as letras, né? Nós vimos as palavras escritas com S, mas todas com som de Z, e na sequência teremos agora as palavras escritas realmente, não é? Com a letra Z. Mas nós vamos observar agora como é que se concretiza. Agora, se é escrita a palavra, a terminação com Z, vai ter a observância de ESA, né? ESA, ISA. Então, ficamos para a nossa próxima aula. Ficamos, portanto, aqui nas formas dos verbos por e querer, que é escrita com S, mas o som é de Z. Minha gente, pois, ficamos aqui. Até a nossa próxima aula. Desejo aí sempre sucesso, que continuem exitosos em querer aprender sempre mais. É preciso se pautar nesse momento. Sempre querer mais, aprender mais. Todo conhecimento aqui é importante. Você precisa estar imbuído de todos os conhecimentos que estão no entorno de todas as áreas do conhecimento. Todas as disciplinas aqui no Pré-ENEM JB são importantes. Quando você tem essa consciência, consequentemente, você vai obter, digamos, uma nota satisfatória, você vai ter êxito. Você não desmerece nada, tudo é importante, tudo agrega. Pois um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tá bom?